Pronto, estamos ao vivo. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma live, tá? O tema de hoje é como o professor pode aquecer a sua audiência para o lançamento. Como é que o aluno pode chegar no seu lançamento com a ideia comprada, querendo só passar o cartão para adquirir o seu produto, o seu conhecimento, tá? A sua mentoria, a sua consultoria. Então, o tema de hoje é bem importante, é o conteúdo que os professores ficam perdidos. Ele não sabe o que fazer. O que é que eu vou postar, Alessandro, na véspera do lançamento? Eu só falo sobre o quê? É justamente sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje. E quem chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Alessandro Barros, sou professor também com vocês, doutor em física, trabalho digital já tem 4 anos, comecei como coprodutor, hoje também estou atuando como expert, e o meu objetivo é ajudar todos os professores, se eu puder aqui, a alcançar os primeiros 100 mil reais digital. É uma meta inicial, tá? Não pense que aí que a gente quer parar por aí, mas faturar os primeiros 100 mil reais digital vai te dar um certificado dizendo assim, ó, eu aprendi a ganhar dinheiro digital. O limite quem coloca é você, se você quiser realmente aí aprender a escalar e intensificar seu projeto digital, aí é com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar com o tema de hoje, que é aquecimento. Aquecimento, ele costuma ter de 7 a 15 dias. Já vi pessoas fazendo 30 dias, já vi pessoas fazendo até 45 dias de aquecimento. Players grandes. Mas a gente tem percebido que 15 dias para professor é um tempo mais do que suficiente. É um tempo muito bom, inclusive, tá? Já testamos com uma semana. Funciona, mas não funciona tão bem. Já testamos com 3 semanas e parece que a primeira semana vai se perdendo. Quando as pessoas criam um compromisso com você de ir para um evento, quase com um mês de antecedência, parece que ela esquece. É como você marcar uma consulta daqui a 30 dias, 21 dias, por mais que você precise daquela consulta no médico, a gente acaba esquecendo. Então, a gente percebeu que um aquecimento de 15 dias é suficiente para aquecer a nossa audiência, para mudar o nível de consciência da nossa audiência, tá? E é justamente sobre esse período pré-lançamento, que é aquele momento, aquele evento de vendas que a gente faz, que eu quero falar, tá bom? Primeira coisa, nosso objetivo no lançamento é vender. E eu quero que vocês entendam quando é que um aluno vai comprar de você. É muito importante entender o que é que existe aqui, ó, que eu vou trabalhar, e eu bato muito nisso. Caramba, deixa eu ver se... É muito... Caramba, um cigarro chato aqui. Então, bora lá. É muito importante entender que existem 4 sentimentos que a gente precisa desenvolver em nossos alunos, no nosso Instagram, para gerar venda. Gente, é impossível você comprar de alguém que você não confia. Eu tenho aqui alguns alunos da minha mentoria aqui. Eu vou fazer aqui uma pergunta, seja muito sincero comigo. Quando vocês compraram a mentoria, quando vocês se inscreveram na mentoria, vocês confiavam já em mim? Comprariam se não confiassem em mim? Não compra, gente. Vocês não vão comprar de alguém que você não confia. Então, a gente precisa gerar confiança. Eu vou falar aqui, ó, como é que eu posso gerar confiança no seu Instagram? Como é que eu posso fazer conteúdos para gerar confiança em mim? É sobre isso que a gente quer falar. Gente, eu preciso gerar esperança. O que é gerar esperança? Os seus alunos precisam acreditar que eles são capazes de ter o resultado que você está prometendo, de ter a transformação que você está prometendo. Se ele achar que não vai aprender física, que não vai tirar 900 mais em redação, que não vai aprender a alfabetizar a sua turma com autonomia, ele não vai comprar de você. Ele precisa acreditar que ele vai se inscrever em um curso de inglês e vai aprender a falar inglês. Ele vai se matricular em um curso e vai ter o resultado que ele deseja. Se ele não acreditar, se ele não tiver esperança que ele vai ter o resultado que ele deseja, ele não se matricula, ele não se inscreve. Tá? Todo mundo aqui já se matriculou na academia, talvez mais de uma vez, e pode ter desistido de ir na academia. Mas toda vez que você foi lá, se matricular, você tinha esperança que dessa vez vai. Você se imaginava com o corpo que você queria ficar, se imaginava como seria a transformação que você ia ter indo para a academia. Por mais que você tenha desistido do projeto, no meio do caminho, toda vez que você passou lá o cartão para se matricular, para se inscrever, existia a esperança de ter o benefício, o resultado
desejado, tá? Então, esperança também é um sentimento muito importante e ele é necessário para gerar venda. Outro sentimento que a gente precisa trabalhar é a inspiração. Eu preciso inspirar as pessoas à transformação, através da transformação que eu tive ou que os meus alunos tiveram. A gente precisa mostrar que a gente vivencia aquilo que a gente fala. Então, gente, gerar inspiração para os seus alunos, vocês vão inspirar muita gente. Eles precisam acreditar, cara, se o querido conseguiu aprender eletromagnetismo, vindo da onde ele veio, passando por tudo que ele passou, eu também vou aprender. Tá? Se a Amanda passou em um concurso público, mesmas dificuldades que eu tive, eu também vou passar no concurso público. Se a Vivi conseguiu tirar 920 mais, tendo as mesmas dificuldades que eu tive, eu também vou conseguir. Então isso, gente, é inspirar. A gente precisa inspirar a nossa audiência. Tá certo? Eu vou falar também sobre isso aqui, como é que a gente vai gerar inspiração. E por fim, a gente precisa gerar desejo. Desejo na solução que a gente prega. Não só no nosso conhecimento, mas no nosso método, no nosso produto. Eu preciso desejar o produto. O aluno precisa desejar o nosso produto. Senão a gente não vende. Tá certo? Então a gente não pode gerar a sensação que o nosso conhecimento é gratuito. A gente precisa mostrar que o nosso conhecimento tem valor. Tá? E que a parte mais importante do nosso conhecimento, que vem acoplado com a nossa experiência, que se transformou em um método, está dentro de um curso e esse curso é pago. E assim como a gente quer que nossos alunos sejam bem remunerados, a gente precisa também querer ser bem remunerado por aquilo que a gente tem feito a nossa vida toda, né? Que é acumular conhecimento, que é acumular experiência. O nosso conhecimento, a nossa experiência tem valor. E isso precisa ficar claro para vocês. Medo, para vocês não terem vergonha na hora de ofertar o produto de vocês. Então, gerar desejo no seu método, no seu curso, né, no seu conhecimento, é muito importante para gerar venda, tá? E se você consegue, gente, no aquecimento, gerar confiança em você, gerar esperança na transformação que você traz, inspirar os seus alunos, se você consegue gerar desejo na solução que você tá pregando, você fez aí, ó, uma venda de uma ideia. Ele já comprou a sua ideia. Ele só quer saber se ele pode realmente pagar o valor que você está cobrando por ele. Tá certo? Aí o lançamento acaba sendo só um momento que você vai apresentar, ser mais claro o que tem o seu curso, a sua mentoria, dar mais detalhes. E como ele já comprou a ideia, se ele percebe assim, poxa, vale a pena, posso, consigo, ele confirma, ele transforma aquele interesse em venda. E uma coisa que eu gosto muito de bater, e vou bater muito, que é o seguinte: o professor, ele não precisa vender um curso para vender. Isso que é fantástico. Eu trabalhei com muitos professores. Muitos assim, 21 professores nesses 4 anos. Eu falo assim como um coprodutor, tá? Hoje eu estou com 36 alunos mentorando, mas aí já é um papel de orientador orientando. Eu estou ensinando os meninos a tudo que eu sei, no fundo é isso. Mas quando eu trabalhei como coprodutor, eu trabalhei com 21 professores nos últimos 4 anos. Gente, para não dizer que todos não sabiam vender, tinha um que sabia vender. Apenas um. Ele realmente, na hora de vender, ele não travava. Mas a maioria dos professores, quando vão fazer uma oferta, eles travam. O tom de voz muda, ele gagueja. Parece que ele está fazendo alguma coisa errada. É impressionante. Aí eu comecei a pensar, caramba, como é que eu vou vender se nem o professor acredita no produto que ele está vendendo, né? Era muito difícil para mim. Até que eu percebi que o professor não precisaria vender para vender, porque o professor faz algo que quase ninguém faz tão bem quanto ele, que é vender ideias. Ninguém vende uma ideia melhor do que o professor. E isso é fantástico. Quando eu percebi isso, eu percebi o seguinte, ó, eu não preciso botar esses professores para venderem nada, eu só preciso que eles vendam ideias. Então, no fundo, gente, o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui é mostrar como vocês podem vender ideias. Porque pensa comigo, você atraiu um monte de alunos com dificuldade em redação, né? Ele não sabe escrever nada, tem dificuldade em escrever, só que ele quer tirar 900 mais na redação do Enem. Ele quer tirar 920 na redação do Enem. Você apresenta para ele um método em que ele vai alcançar aquilo que ele deseja.
ele vai chegar no dia da prova do Enem sem angústia, sem estar sofrendo, sem ansiedade. É tudo que ele deseja, que ele vai escrever. Que ele vai escrever a redação dele em menos tempo, que vai sobrar tempo para as questões objetivas. Gente, quando você começa a vender esse método, as ideias, e mostra os benefícios, as vantagens, os problemas que o seu método, o seu produto resolve, automaticamente você está vendendo o seu curso. E isso que é o mais interessante de tudo. Automaticamente aí você está vendendo o seu curso. Isso serve para qualquer coisa. Matemática é a mesma coisa. Se você mostra para o seu aluno que ele não consegue nem errar as questões, ele não consegue nem começar, e que a partir de um tempo ele vai começar a acertar as questões, que ele vai conseguir passar direto, que ele vai conseguir ir bem em um vestibular, tá? Que ele vai conseguir passar em um concurso, seja militar, seja um concurso público, que ele vai conseguir ir bem no Enem e se destacar e passar na universidade pública, ele começa a desejar o seu conhecimento. Então, tudo vai do atrair quem tem aquele problema e mostrar como o seu método, o seu conhecimento resolve esse problema. Feito isso aqui, ó, feita a introdução, alguma dúvida até aqui? Porque é isso que eu vou focar. Então, no fundo, o que é que eu tenho que fazer no conteúdo de aquecimento? Gerar confiança, esperança, inspiração e desejo. Bora ver como a gente faz isso? Querem comentar alguma coisa? Gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, só levanta a mão que a gente vai dando espaço para vocês de fala. Tá certo? Então, vou dar sequência, já que vocês estão caladinhos. Não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente vai continuando aqui. Confiança. Bora lá. Primeira pergunta. Como gerar confiança? Como as pessoas podem confiar em você? Primeira coisa, bota aqui logo assim, ó, conte a sua história. Conte a sua jornada. Não deixe que ninguém conte a sua história. Vocês precisam contar a história de vocês. Eu era como você. Eu tinha as mesmas dificuldades que você. Eu só queria tirar 900 mais em redação. Eu só queria aprender eletromagnetismo. Eu só queria ganhar dinheiro com o digital. Eu só queria aprender matemática para passar no concurso público. Eu era como você, mas eu tinha muita dificuldade. Eu tentava fazer as questões, não acertava. Eu tentava escrever, não saía nada. Eu pegava o livro de eletromagnetismo e não entendia uma palavra do que tinha lá. Mas até que, de tanto me esforçar, de tanto me dedicar, aconteceu alguma coisa e eu comecei a entender, a ter o resultado que eu tanto queria. Gente, conta a sua história. Ah, Alessandro, eu não passei pela transformação. Gente, com certeza alguns alunos de vocês passaram por essa transformação. Conta a história dos seus alunos. Como seus alunos tinham dificuldade em eletromagnetismo e não tem mais. Como eles saíram de 400 pontos em redação e foi para 920 mais. Como é que ele não sabia nada de matemática e só errou 2 questões no dia da prova? Conta a história dos seus alunos. Isso vai gerar confiança em você. Tá? Outra coisa, mostre que você conhece a dificuldade e os desejos do seu aluno. Por que isso é tão importante? Se você está trazendo aqui uma solução, o problema que ele tem, você precisa mostrar que você conhece as dificuldades e os desejos de seus alunos. O que acontece é que muito professor não foca nisso. Gente, eu ouso dizer que essa é a grande diferença de um professor para um moleque, tá? Que ele não tem a formação ainda. Às vezes ele só tirou 800 mais em matemática, às vezes só tirou 900 mais em redação. Ele se acha que pode ajudar outros alunos, ele vai para o digital e ele acaba cativando, aumentando a sua base de seguidores muito mais fácil do que um professor. Por quê? Porque ele gera conexão. Gera conexão de que forma? Mostrando que ele conhece as dores dos alunos, conhece as dificuldades. E o professor, às vezes, ele não para se colocar no lugar do aluno, para entender qual é a dificuldade que ele tem. Pelo contrário, tudo é fácil para o professor, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Não existe dificuldade. Se o professor não tomar cuidado, não existe dificuldade na disciplina dele. Tudo que ele faz, ele gosta. Então, quando um aluno vai falar, ele não faz dessa forma. Gente, eu sei que você está com dificuldade. Eu sei que você está aí na véspera de prova, precisando estudar, você não tem tempo, tá? Às vezes é uma noite mal dormida, às vezes é um pai que tá doente, está no hospital. Então, assim, você precisa mostrar empatia e mostrar que você entende a realidade do seu aluno. Porque o professor,
Até quando o aluno compartilha, às vezes, sua realidade, ele pensa que é mentira, pensa que o aluno está querendo se aproveitar, entendeu? E pode ser até que seja verdade em alguns casos, mas não pode ser regra, tá? Bora entender, bora pensar assim, ó, que de modo geral os alunos que apresentam algum problema, eles têm realmente esse problema. Então, gente, mostrar que vocês entendem a dificuldade dos alunos, que vocês entendem o que é que eles desejam, porque muitas vezes, eu sei que isso dói para o professor, mas muitas vezes o aluno não quer aprender a sua disciplina. O aluno não quer aprender a sua disciplina. Eu sei que dói. Ele não quer aprender física. Ele não quer aprender matemática. Ele não quer aprender inglês. Às vezes ele só quer o quê? Ele só quer aprender para passar no vestibular. Ele só quer aprender a falar. Ele só quer aprender a se comunicar. Ele só quer aprender para passar de ano. E tudo bem, gente. Sinceramente, tudo bem. A gente não pode exigir que todos os nossos alunos, e a gente faz isso em sala de aula, todo professor trata uma sala heterogênea de 40 alunos, com todos os 40 alunos que quisessem ser, né, físicos, químicos, biólogos, e não é assim. Alguns vão querer realmente, outros não. Então, entender o que o seu aluno realmente deseja é importante. E às vezes, isso que é legal, às vezes o aluno não deseja aprender física porque ele acha que ele não é capaz. E quando você mostra para ele que ele é capaz, poxa, ele começa a confiar em você. Quando você mostra a importância de aprender física, ele começa a confiar em você. O desejo, quando você mostra, dá uma justificativa, ele começa a confiar em você. Então a confiança vai muito da conexão que você gera com o seu aluno. Eu não sei aqui deve ter níveis de relação, né, professor-aluno, mas o professor que se importa com o aluno é impressionante como o aluno ele acaba desabafando muito com a gente, né? Porque eu sou um desses professores, eles trazem os problemas. Por que eles fazem isso? Porque gerou confiança. Ele não vai contar os seus problemas se não gerar confiança. O Instagram, a gente precisa dar um jeito de gerar essa confiança também, tá? Isso vai gerar assim, ó, poxa, já pensou? Ele tá falando que me ajuda a aprender matemática. Pô, não é suficiente. Você pode até mostrar, você pode até ser doutor em matemática, ter um currículo absurdo. Você mostra que você sabe matemática, mas será que você sabe ensinar? Será que um aluno como eu, com dificuldade, que sabe pouco, que nunca viu matemática no colégio, tá? Só vi conjunto, primeiro, segundo, terceiro ano. Será que eu vou aprender matemática? A gente precisa gerar essa confiança na gente. E isso acontece também no digital. Outra coisa, mostre que você sabe como ter os resultados prometidos. Gente, a gente foca tanto no conteúdo de ensinar, e vai pegando conteúdos, assim, vai ensinando, fazendo questões, cada questão até cada vez mais difíceis, bonitas. A gente só mostra para o aluno, quando a gente faz isso, que a gente sabe. A gente não mostra que a gente sabe ensinar. Parece, é engraçado, né? Mas não é. Lembra aí na faculdade, quando você via o seu professor fazendo cada demonstração absurda no quadro, você não entendia nada. Qual a sensação que você tinha? Que você não sabia nada, né? Que era realmente, você se colocava lá, você achava um lixo, e que você, qual a sensação que você tinha do professor? Cara, esse cara sabe muito. É justamente isso que você causa quando você começa a ensinar conteúdos em níveis muito altos. Você faz o aluno se achar um lixo, mostra para ele que você sabe, acaba te colocando um nível acima, e isso não gera confiança em você, só gera que você sabe. Tá? Então é muito importante ter muito importante ter essa noção do nível de conteúdo que eu vou abordar em sala de aula. Tá? Outra coisa que é importante a gente trabalhar na semana do aquecimento são conteúdos que mostrem a importância do seu método, do seu produto, que mostre como o problema que a sua audiência tem, que os seus alunos têm, vão ser resolvidos de forma mais rápida, mais fácil, com o seu método, com o seu conhecimento, com o seu produto. Gente, quando você faz isso aí, ó, você está despertando agora o desejo no seu produto. Então, muito cuidado. A gente pode despertar o desejo, a gente precisa despertar o desejo no nosso conhecimento, no nosso método e na gente. Quando você faz isso, você fez a venda. Porque se você, como se diz, se você despertar o interesse no seu conhecimento, você mostra assim, ó, por que é importante aprender física, e não faz porque é importante aprender o seu método e aprender física com você, você fez a venda para outra pessoa.
Ele vai querer aprender física, mas não importa com quem. Porque você só despertou nele o desejo em aprender física. Mas agora você desperta o interesse dele, ó, em aprender física com método. Opa, ele agora deseja um método, tá? Mas bora lá. Vários professores têm método aí. Ele vai lá e compra método de outro professor, porque ele acha que é parecido. Não. Tem que desejar o seu conhecimento, o seu método e você. Porque aí já era, acabou a comparação. Existe muita gente com conhecimento aí, existe muito métodos, mas o seu método é único. E quando o aluno deseja o seu método, né, confia que o seu método é capaz de resolver o problema dele, já era, tá? Isso aí é muito importante. Então, em relação à confiança, fez sentido para vocês? Deu para entender? Porque confiança é importante, gente, não tem jeito. Então, esse conteúdo aí, Alessandro, como é que eu faço esses conteúdos aí? Gente, bora lá, bora pensar. Como é que eu faço conteúdo contando a minha história? Pode ser um vídeo, pode ser um carrossel. Conta a sua história de vez em quando. E, inclusive, conta com frequência a sua história, tá? Como é que eu mostro que eu conheço as dificuldades e os desejos dos meus alunos? Pega uma dificuldade do seu aluno, digamos que tem dificuldade em matemática básica, né, em divisão por decimal, mas que tem dificuldade na competência 4 de conectivos lá da redação do Enem. Ele não sabe o que é conectivo interparágrafo, intraparágrafo, não sabe nada disso aí. Mostre que é fácil, que tem um método para ele colocar todos os conectivos e fechar a competência 4, sem repetir. Eu nem lembro mais essas coisas, viu, Vivi? Estou aqui tentando puxar pela memória, mas nem lembro. Mas você precisa mostrar que você entende a dificuldade dele, que você sabe como resolver. Tá certo? Isso é fazendo conteúdo, tá? E o legal é que são várias dificuldades, né? Vários desejos, a gente consegue trabalhar um monte de conteúdo diferente. Então, bora lá. Outra coisa aqui, ó, outro sentimento que a gente precisa desenvolver é a esperança. Como gerar esperança na transformação que você promete? Gente, por isso que contar a história é importante, né? Porque na história você vai contar como você conseguiu ter os resultados que eles desejam. Mostre como é possível ter os resultados que os alunos querem. Se o objetivo do aluno é aprender matemática, é fazer mais de 80% de uma prova de matemática com concurso público, mostre que é possível. Como é que eu posso fazer isso, Alessandro? Mostre como seus alunos conseguiram, aplicando o seu método, a ter o resultado que eles querem. Tem que ter um monte de depoimento, um monte de testemunhos de professores, de alunos que tiraram 80%, acima de 80% de matemática. Isso aí vai gerar esperança, né? Porque se outros alunos, como eles, conseguiram, ele vai se sentir capaz de conseguir também. Ó, mostre como outras pessoas saíram do mesmo lugar que seus alunos e conseguiram ter o resultado prometido. Isso é tão importante. Por isso que é bom você pegar histórias diferentes. Teve um aluno que veio de colégio particular, que tinha uma base boa, e foi fácil fazer esse cara tirar mais de 80% em matemática, tirar 900 mais em redação. Foi fácil. Mas teve um cara que veio de colégio público, nunca fez uma redação na vida, e conseguiu tirar 900 mais em redação. Teve um cara que, além de estudar, ele trabalhava 40 horas, estudava pouquíssimo por dia, e esse cara também conseguiu tirar 900 mais. Teve outra que não via redação há mais de 15 anos. Mas depois que ele aprendeu seu método, ele também conseguiu tirar 900 mais. Gente, percebe como essas histórias de pessoas diferentes vai gerando esperança na transformação que você promete? Isso aí é muito importante para a gente vender lá na frente. Porque quando gera identificação, né? Rapaz, eu sou como ele, também vim de colégio público, eu também tinha essas dificuldades, e se ele conseguiu, eu também consigo. É esse sentimentozinho aí que a gente precisa despertar, tá? Então, mostrar como os alunos saíram do mesmo lugar que ele e teve o resultado que ele deseja é bem importante. Trabalhe conteúdos que mostrem como o seu método, como o seu produto ajudou outros alunos a ter o resultado que ele prometido. Ó, mesmo que você não saiba nada de matemática, você vai tirar mais de 80% da prova. Mesmo que você não saiba nada de física, você vai aprender eletromagnetismo. Mesmo que seja seu primeiro ano ensinando, você vai conseguir alfabetizar seus alunos com autonomia. Mostre que o seu conhecimento, que o seu produto
né, que o seu método é capaz de levar da onde ele está até onde ele deseja. Isso é bem importante também no aquecimento. A gente precisa trabalhar esses sentimentos. Ficou claro uma coisa que eu quero que vocês percebam. No fundo, a venda vem por causa do desejo. E muitos desses sentimentos que eu estou trabalhando aqui gera desejo no seu produto, no seu conhecimento, tá? Inclusive, eles se repetem. Vai gerando desejo, vão se repetindo. E tudo bem. Quando chega lá no desejo, você vai perceber que, poxa, eu já trabalhei tanto desejo antes. Eles já estão desejando realmente aquela transformação que fica mais fácil. Então, existe conteúdos que você trabalha que vai gerar mais de um sentimento. E tudo bem, tá certo? Não precisa gerar só esperança, vou gerar só confiança, só inspirar, só gerar desejo. Não. Tem alguns conteúdos que vai inspirar e vai gerar esperança, que vai gerar confiança, vai gerar desejo. E tudo bem, tá certo? Então é bem capaz desses temas aqui que eu estou trazendo para vocês gerarem não só esperança, mas gerar também confiança, inspirar, tá? É bem normal que isso aconteça. Bora lá. Outra coisa aqui, ó, inspiração. A gente já gerou esperança, mas eu preciso inspirar. Como é que eu vou inspirar os meus alunos? Eu preciso mostrar que eu vivo aquilo que eu estou pregando. Se eu falo para vocês que que eu sou capaz de ajudar vocês a fazer os primeiros 100 mil reais digital, eu preciso já ter feito os primeiros 100 mil reais digital. Eu preciso ter feito, inclusive, eu já fiz comigo, com outras pessoas, porque senão eu não gero inspiração. Se eu falo que dá para viver do digital, né, e conto a minha história, que eu tranquei, na verdade eu pedi uma licença sem remuneração de uma universidade, de um Instituto Federal da Bahia, com salário de mais de 5 dígitos, isso gera inspiração para as pessoas. Eu preciso contar, eu preciso trabalhar isso. Se eu falei que eu larguei um trabalho de mais de 40 horas por semana, com vários cargos, né, participar de várias comissões, para ver esse aumento digital, eu preciso vivenciar isso, contar essa história, porque isso gera inspiração. Eu preciso mostrar que eu sou como eles, que eu também era professor, que eu também não tinha tempo, que também era difícil para mim, e eu consegui viver digital. Isso é o que eu estou gerando aí, inspiração. Uma coisa que pode gerar uma dúvida para vocês é o seguinte, professor, isso acontece muito com o professor, né? Vou dar um exemplo aqui, emagrecimento. Às vezes o professor faz educação física porque ele gosta de atividade física e nunca foi gordo. Ele nunca esteve acima do peso, né? Só que ele já ajudou vários alunos a emagrecer. Então, às vezes, o professor ele não passou pelo processo. No meu caso, eu passei pelo processo, né? Eu aprendi a fazer os primeiros 100 mil reais. O que eu ensino, eu passei por ele. Mas, às vezes, professor, eu sempre gostei de matemática. Eu nunca tive dificuldade em matemática, mas eu já ajudei vários alunos que não gostavam de matemática a aprender. Opa, tem validade também, entendeu? Você não precisa ter passado pelo processo para inspirar. Se você chega aqui contando uma história de que você ajudou vários alunos, centenas de alunos, que não gostavam de matemática a aprender, isso vai inspirar os seus alunos. Tá bom? Então, mostre como era a sua vida antes e depois do método, do produto. Ah, Alessandro, se eu não sou um avatar transformado, então mostre como é a vida de seus alunos antes e depois do método. Mostre que ele não conseguia tirar mais de 600 pontos em redação, que agora ele tira 900 mais. Isso inspira. Mostre que ele fez um ano, tinha perdido, tinha zerado a redação, e que no segundo ano ele passou em medicina. Tirou 960, 980 e passou em medicina. Isso inspira. Mostre que ele saiu lá do interior e passou na universidade pública. Isso inspira. Com o seu conhecimento, com o seu método. Isso aí a gente vai gerando inspiração, tá? Percebe que é difícil às vezes separar? Gera inspiração, gera esperança. Outra coisa, mostre que você tinha, ou seus alunos, tá, tinham as mesmas dificuldades que seus alunos têm atualmente. E que você e seus alunos que passaram pelo seu curso, pelo seu método, conseguiram chegar até onde seus atuais alunos, né, ou potenciais alunos querem chegar. Que você já passou por essa jornada, por esse processo e alcançou o resultado que você está trabalhando. Você precisa mostrar também que seus alunos, tá,
também passaram por esse processo e também chegaram aonde ao resultado que você está prometendo. É importante trabalhar esse tipo de conteúdo, tá certo? Por fim, aqui, ó, trabalhe conteúdos que mostrem como o seu método, como o seu produto ajudaram outros alunos que tinham a mesma dificuldade deles a ter o resultado que você está prometendo. Eu estou falando aqui muito de resultado, viu, gente? Porque assim, ó, no digital, a gente vende uma promessa. Eu vendo uma promessa e entrego o que eles precisam. Então, o aluno, ele compra, né, o que ele deseja, ou seja, o que é que ele deseja? Ele quer aprender a falar inglês. Então, ele deseja isso, então compra essa ideia. Mas a gente entrega o que é necessário para ele aprender a falar inglês, que é um curso de inglês. O aluno quer tirar mais de 80% da prova de matemática. Beleza, é o que ele deseja, mas eu entrego o que ele precisa para ter esse resultado, tá? Então, a gente sempre vende o que o aluno deseja e entrega o que ele precisa. Então, tô falando, esse resultado é o que o aluno deseja, tá certo? Por fim aqui, ó, outro sentimento bem importante, que ele foi trabalhado ao longo dos outros sentimentos, que é o desejo, tá? Isso aqui, como é que fica fácil o aluno desejar o seu produto? Gente, mostra como tudo fica mais fácil na vida do seu aluno com seu método, com o seu produto. Mostra que aquilo que ele não conseguia fazer antes, ó. Olha como ele faz mais fácil agora com o seu método. Como que fica muito mais fácil? Que aquela redação, que aquele tema, que ele não saberia escrever nunca na vida dele, olha como usando o seu método agora ele consegue. Como aquela prova, que ele ia zerar, olha como ele consegue agora tirar mais de 80% da prova, né? Fazer mais de 80% da prova. Então você precisa mostrar como o seu método facilita a vida do seu aluno. Gente, para você gerar o desejo no seu produto, no seu conhecimento, no seu método, não vale a pena você dizer o que é que o seu produto tem, o que é que o seu curso tem, não vale. Você precisa trabalhar os benefícios e as vantagens que o seu produto traz. Ó, tal produto aqui você vai ter acompanhamento e direcionamento. Opa, eu tenho interesse, porque ninguém me acompanha. Nem no colégio, que eu pago lá, ninguém me acompanha, preciso de acompanhamento e direcionamento. Aqui, ó, você vai aprender a fazer a operação com fração, que vai ser importante para. Aí você vai trazer, poxa, eu nunca aprendi fração. O professor hoje já está falando de um conteúdo lá na frente. Opa, como é importante eu aprender isso aqui. Então você sempre vai focar nos benefícios e nas vantagens que o seu conhecimento vai trazer, né? Por exemplo, vou pegar a redação que é mais fácil para mim. Inclusive, escrevi um texto sobre isso mais cedo. Aprenda como escrever uma redação em menos de 40 minutos, para que você tenha, inclusive, mais tempo para responder as questões objetivas. Gente, eu estou focando no benefício. Escrever uma redação em menos tempo. Tá? Qual o benefício de educar, de ensinar, de alfabetizar com autonomia? Você vai se estressar menos. Você vai perder menos tempo falando em voz alta. Não sei. Precisa deixar claro quais são os benefícios e as vantagens do seu método. Tá certo? Um curso de inglês, você vai aprender, você vai conseguir identificar as músicas, você vai conseguir ver filmes sem legenda. Poxa, é bom você ir trabalhando os benefícios, né, que o seu curso traz. Outra coisa que é bom, você já trabalhou os benefícios, as vantagens, agora fala os problemas e as dificuldades que os seus alunos deixarão de ter após o seu produto, após o seu método. Gente, antes você ficava muito tempo para começar a escrever uma redação. Após esse método, você não vai ter mais essa dificuldade. Antes, você pegava um livro de física e não conseguia entender. Depois que você aprender meu método, você vai pegar o livro de física e vai fazer todo sentido para você. Antes, você pegava uma prova de matemática e não sabia por onde começar. Agora você pega essa prova e vai responder. Tá? Você precisa mostrar quais são os problemas que o seu conhecimento, que o seu produto, que o seu método está resolvendo. Gente, pode fazer aqui, trabalho assim, espero que você tenha anotado. Eu vou mandar o PDF para vocês, tá? No grupo. Mas se vocês conseguem gerar esses sentimentos no aquecimento, ele vai chegar no seu evento já
com a ideia comprada, desejando o seu produto. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai além do ensinar, porque o professor está acostumado ao quê? Sou professor de matemática. Vou ensinar aqui, ó, como calcular o delta de básico, como calcular uma equação do primeiro grau, como encontrar o x de uma questão. Vou trabalhar aqui gramática em inglês. Gente, percebe que em nenhum momento aqui eu falei em conteúdo. Eu vou ensinar o que é propósito de intervenção. Eu vou falar aqui o que é conectivo. Gente, em nenhum momento aqui eu falei em conteúdo técnico teórico, perceberam? Eu não quero que você ensine aqui, ó. Vou ensinar aqui o que é calor sensível e calor latente para meus alunos. Não, em nenhum momento eu fiz isso. O que foi que eu fiz? Eu trouxe ideias para vocês venderem e trabalharem com seus alunos, porque essas ideias vão despertar o desejo no seu produto. E como é que eu posso fazer isso? Você pode trabalhar no feed, nos stories, tem de estar na sua comunicação. Você precisa se comunicar com sua audiência e despertar esses sentimentos. Confiança é você gerar esperança, inspirar, gerar o desejo. Isso precisa estar internalizado. O problema é que o professor está tão acostumado a trabalhar com conteúdo, né? Somente ensinar, que ele acaba tendo muita dificuldade de trabalhar esses tipos de sentimentos em sala de aula. Mas pensa, como é que eu posso aqui trabalhar esses sentimentos com meus alunos? Faz isso, tá certo? E coloca isso aqui na sua comunicação, que você vai ver como os alunos vão chegar, não só chegar, eles vão começar a perguntar, antes de você ofertar, professor, você tem curso? Professor, você tem alguma mentoria? Professor, você tem algum produto? Quando você começa a fazer isso aí, é natural que esse tipo de pergunta comece a surgir no seu direct, no seu Instagram. Tá? É natural que isso aconteça. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana.